Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 20. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus e amado Pai, diante da sua poderosa palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos auxilie neste momento. Fale conosco, possamos expor a Tua palavra com fidelidade, com amor e convicção. Nos ajude, ó Pai, neste momento e abençoe, ó Pai, que depois dela colocada em nossa mente, ela possa ir ao coração e possa fluir, ó Pai, em prática, praticando assim o nosso cristianismo. Que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, grandes homens de Deus foram provados. E daí a resposta é a consequência porque eles foram grandes homens, grandes heróis na fé, ou mulheres, foi justamente porque eles tiveram que passar por provações. Tiveram por passar alguns momentos e então que eles fortaleceram e se tornaram tão grandes. Exemplo disso foi Jó. Jó, que era homem íntegro, diz lá o capítulo 1 do seu livro, homem reto diante de Deus, que se preocupava com o mal, ele orava pelo pecado dele, ele orava pelos seus filhos, algum pecado que porventura talvez seus filhos poderiam a vir pecar, ele orava, era homem íntegro, mas Deus o provou. E ele foi provado. E ele, assim como um ouro, como um minério, colocado no fogo, até ficar somente a pureza, até ficar o mais puro. É assim que se purifica o ouro. E assim ficou Jó. E então Jó, depois de ter passado por todo esse momento, ele disse ao Senhor, ele ora assim no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então foi necessário ele passar por momentos de provação, momentos de luta, para que Deus então transformasse o seu caráter, melhorasse o seu caráter, a sua fé, a sua conduta, e ele se tornasse então um herói na fé. E assim foram com tantos homens, assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, assim foi com tantos homens de Deus. Entretanto, também alguns outros homens, alguns grandes homens de Deus também caíram, também vacilaram e deixaram a provação se transformar em uma tentação, e eles caíram e pecaram. Mas dentre esses tem um destaque que mesmo assim foi chamado segundo o coração de Deus. Este foi Davi, porque ele assumiu a culpa, ele assumiu que o pecado era dele, não colocou a culpa em Deus, não colocou a culpa em outra pessoa. E é exatamente isso que Deus quer, meus irmãos, através das provações. Deus quer que nós pratiquemos o seu cristianismo enfrentando essas provações da vida. E é assim que Ele faz conosco. Portanto, a provação de Deus, as provas que o Senhor Deus nos dá, são bênçãos, que nós devemos desfrutar, que nós devemos aproveitar para o bem. São dádivas, são bênçãos de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que para que nós encaremos isso como provações, como as bênçãos de Deus, nós devemos primeiramente enfrentar essas provações da vida, não confundindo
provação com tentação. É exatamente isso que Tiago diz aqui, dos versículos 12 a 15. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, presta atenção aqui no versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja, meus irmãos, com esses versículos, Tiago quer ensinar para a sua igreja e para nós hoje também, através do seu Espírito, que nós devemos sim enfrentar as provações da vida, mas nunca confundir provação com tentação, porque são duas coisas diferentes. A provação é dada por Deus para o nosso crescimento, e a tentação é quando o nosso pecado, é quando nós transformamos aquilo em coisas ruins. E então o pecado dentro do nosso coração vai fazer aquilo transformar em mal. E então Satanás vai ajudar para que aquilo vire uma tentação e nós possamos cair. Então tem finalidades diferentes. A provação tem a finalidade de nos fazer crescer. Tem a finalidade de nos fazer triunfar. E por outro lado, a tentação tem a finalidade contrária, de fazer-nos cair. Fazer-nos desobedecer, fazer-nos pecar. Nos deixar longe de Deus. A aprovação nos faz aproximar de Deus, como eu já disse, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E a tentação tem a finalidade de nos afastar de Deus. E então ele começa aqui fazendo uma conclusão do que ele já disse nos primeiros versículos, nos primeiros 11 versículos. Tiago começa dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então ele diz que é mais do que feliz. Bem-aventurado é o que Jesus usa lá nas bem-aventuranças, são aqueles que são mais que felizes, são muito mais felizes. E felizes nessa magnitude, nesse tamanho, são aqueles que suportam com perseverança as provações. Não é só bem-aventurados, somos bem-aventurados quando recebemos a provação, mas somos muito mais bem-aventurados quando nós passamos por essas provações, quando nós resistimos a essas provações. Quando Deus coloca uma prova diante de nós, talvez essa prova seja uma doença, e então nós, ao invés de ficar com raiva, ao invés de ficar com ódio, ao invés de ficar aborrecido, nós suportamos aquilo com perseverança, então aquilo faz crescermos a nossa fé. Então, quando passa aqueles momentos, cresce a nossa fé. Foi assim que aconteceu com Jó. Deus permitiu que Satanás colocasse doenças nele. Não estou dizendo que toda doença é dada por Satanás. Às vezes a doença é dada pela o nosso próprio corpo, a nossa própria fraqueza, ou o ambiente que nós estamos. Mas esse foi o caso de Jó. E então, no momento que ele tinha perdido a família, tinha perdido a saúde, perdido os seus bens, então a mulher dele disse para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E então ele responde para sua mulher: você está agindo e falando como louca. O Senhor nos deu bênçãos até agora, então ele pode tirar. De maneira nenhuma ele deixaria o seu Deus. De maneira nenhuma ele contestaria ao Deus. Então ele passou com provação. Então depois ele se tornou um grande homem, provado por Deus, se tornou um bem-aventurado, porque suportou os momentos difíceis, mantendo a fé, mantendo a coragem, mantendo a dedicação, o amor a Deus. E é isso que Deus requer de nós, meus irmãos. Que o Senhor nos prove, e Ele nos faz assim bem-aventurado quando nós passamos pelas provações e nos suportamos ela, e então podemos suportar ela com perseverança. Porque ele diz aqui o texto: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que os ama. Quando nós passamos as provações com perseverança, não enfraquecemos, não esmorecemos, não deixamos aquilo virar uma tentação e caímos em pecado, mas quando nós suportamos com perseverança, e o Senhor nos capacita para isso, a própria oração do Pai Nosso nos ensina para nós orarmos, para o Senhor nos livrar, nos livre da tentação, nos livre do maligno, não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração do Pai Nosso, o Senhor nos diz. Então nós podemos orar, nós devemos orar para que nós não caímos em tentação. E quando vier as provações, nós também não cairmos nela, nós devemos orar
nesse sentido, ficar firmes, ficar sempre fiéis a Deus, fiéis na sua palavra, fiéis em oração, fiéis no nosso comportamento. E então, quando vier as lutas, nós passamos com perseverança, com dignidade, com orgulho, sem deixar, ao invés disso, momentos ruins. Não deixar com isso uma desavença ou coisas que venham a enfraquecer a nossa fé, mas provar. E aquele que suportar e perseverar, receberá a coroa da vida. O Senhor Jesus diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Nós não sabemos exatamente o que é essa coroa da vida. Aliás, a Bíblia não nos fala muito sobre o futuro, para ficar uma boa surpresa para quando nós chegarmos lá. Mas sabemos que a coroa da vida são coisas boas, são bênçãos que Deus vai dar lá na vida eterna. São coisas maravilhosas que nós talvez nem imaginemos que Deus nos dará. Então, aqueles que suportam as provações com perseverança, sem esmorecer, sem reclamar, com fé e fazendo disso um grande triunfo e crescendo na fé espiritualmente, receberá a coroa da vida. Receberá não só a vida eterna, mas receberá grandes bênçãos no céu. Essa é a promessa que Deus dá a nós. Mas nós temos, em primeiro lugar, de não confundir para passar essas provações da vida com alegria, com sabedoria, orando a Deus, praticando assim o nosso cristianismo. Em primeiro lugar, nós não podemos confundir provação com tentação. Por isso que ele diz aí no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Na verdade, o que tem acontecido desde o início do mundo é nós não assumirmos a culpa do pecado. Como eu disse no começo, Davi era um homem que passou por momentos difíceis, ele passou por tentações e caiu nas tentações. Passou por provações e caiu também. É um homem que cometeu atrocidades aos nossos olhos. Um homem que adulterou, o homem que pegou a mulher do próximo, Betseba, teve um caso com Betseba, e então mandou matar, providenciou para que morresse o marido dessa mulher. Então ele foi adulto, foi assassino. Mas mesmo assim ele era o segundo coração de Deus. Por quê? É porque na hora que ele foi contestado com o pecado, quando Natan chegou para ele e contou a história da ovelhinha, do fazendeiro que havia pego, que era muito rico, tinha muito gado, e resolveu escolher apenas a ovelhinha de um pobre homem que morava ali nas redondezas, e só tinha a única ovelhinha, e tratava ela como se fosse filha. E então matou e fez um churrasco lá para o amigo visitante que chegou. Essa parábola que Natan conta para Davi. Então Davi diz que esse homem deveria ser morto, e então Natan fala: este é você, tu és o homem. Então ele é contestado ali com o pecado dele, e imediatamente ele reconhece o pecado, e Davi não põe a culpa em Betseba, Davi não põe a culpa na sua mulher, Davi não põe a culpa no reino, Davi não põe a culpa em Deus, Davi não põe a culpa em diabo, mas ele assume a culpa e fala: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Meus irmãos, por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque ele assumia a culpa. É isso que Deus requer de nós. Nós pecamos, infelizmente, isso faz parte da nossa natureza, e às vezes nós deslizamos, isso não é natural, mas por acidente, por acaso alguém, porventura, pode cair. Mas a questão está em se levantar. Deus dá a oportunidade de nós nos arrependermos e assumirmos a culpa. Quando Deus questionou Adão e falou: por que você comeu? Ele pôs a culpa logo em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Pôs a culpa na mulher e pôs a culpa em Deus também. Ou seja, Adão estava falando: se o Senhor não tivesse dado a mulher, eu estaria numa boa. Eu não teria pecado, mas o Senhor foi me dar essa mulher, o que aconteceu? Pequei. Pôs a culpa na mulher, pôs a culpa em Deus. E a mulher, por sua vez, quando Deus falou: o que você fez, Eva? E ela falou: foi a serpente que me enganou. Então um põe a culpa no outro. E é assim que nós somos. Isso acontece com as crianças. E um apronta e põe a culpa do outro. Foi o fulano, ele que começou. E assim o marido e a mulher, e cada um põe a culpa, e ninguém quer estar errado, e cada um acha que a culpa é do outro.
E assim é o ser humano. Então não pode acontecer isso. Na verdade, nós temos que assumir a culpa, não botar a culpa em outra pessoa. E olha aqui, Tiago nem falou de colocar a culpa no próximo, falou de colocar a culpa em Deus. Hoje, algumas tendências, algumas pessoas põem a culpa sempre no diabo. Qualquer coisa que acontece é culpa do diabo. É o diabo que me tentou. E então, eu não quero aqui ser advogado do diabo, mas todas as pessoas, muitas pessoas, qualquer coisa de ruim que acontece, ele logo põe a culpa no diabo. Fala, mas é porque o diabo me tentou, eu sou fraco, a carne é fraca, eu sou humano e acabei caindo. Não, aqui ele fala que nós pecamos, somos atraídos pela nossa própria cobiça, somos nós mesmos. E é isso que Deus requer de nós, que nós assumimos a culpa e não coloquemos a culpa em Deus. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Às vezes nós falamos, foi permissão de Deus. Deus permitiu que eu caísse. Deus permitiu que eu fizesse essas coisas erradas. Não. Deus quer que você seja santo. Sede santos porque eu sou santo. Se você pecou, foi por sua própria culpa. A Bíblia fala que não há provação que seja sobre-humana. Ou seja, nenhuma tentação, nenhuma provação vem além das nossas forças. Elas vão exatamente no máximo até onde nós suportarmos. Então todos nós temos capacidade suficiente de suportar as provações. O Senhor nos capacita, e qualquer provação que Deus nos dá, sabe que Deus está no controle, como fez com Jó. Ele não deixou Jó ir além das forças o diabo ir além das forças de Jó. Ele foi até onde Jó suportaria. E Deus faz exatamente isso conosco. Às vezes Ele permite que Satanás nos prove, que nos tente. Às vezes o Senhor permite que venha uma provação para nós. Ele mesmo coloca isso em nós. Mas Ele nos dá capacidade para suportar. Então, se nós caímos, é por nossa própria culpa. É o que diz o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Eva, depois que conversou com a serpente, e a serpente falou do fruto que daria conhecimento para eles, a Bíblia diz que Eva começou a olhar para aquela fruta, para aquele fruto, e ela via que aquilo era desejável aos olhos, que aquilo era agradável, que aquilo poderia dar entendimento para ela. Então aquilo começou a ser desejável. A cobiça o atraiu, a cobiça a fez, seduziu. E aqui a palavra de atrair, de seduzir, é a mesma usada para isca. E quem pesca, quem já pescou, sabe como é que funciona. Você tem uma isca, você tem um anzol, você coloca ali uma comida para o peixe, ou uma minhoca, preferência viva, e ela fica ali balançando, uma comida fresquinha, e aquilo vai atrair o peixe, vai seduzir o peixe, e o peixe vai pegar, então você pesca o peixe. Ele foi atraído, foi seduzido, é assim que acontece. A nossa própria cobiça nos seduz e nos atrai. Então, você deseja aquilo que você não pode, aquilo que você não está ao seu alcance, aquilo que Deus não te deu ainda, e você deseja aquilo começa a virar cobiça, e então aquilo vai te atrair, vai te seduzir. E aquilo vai começar a ficar forte demais para você. E aquilo vai começar a ser o centro da sua atenção. Você começar a ter olhos e visão somente para aquilo, e não vai enxergar mais nada. Aquilo vai ser prioridade. E então o próximo passo é o que aconteceu com Eva. Ela comeu o fruto e deu ao seu marido, e as consequências vieram. Assim aconteceu com Davi também. Ele cobiçou aquilo que não era dele. E lutou para conseguir aquilo. E conseguiu. E pecou. E as consequências vieram terríveis na sua família e para a vida dele. E nunca mais a vida dele foi o mesmo. Portanto, meus irmãos, não confunda provação com tentação. E então, depois dele usar essa ilustração aí da isca, no versículo 15, ele usa outra ilustração aqui do pecado como se fosse uma prostituta. Ele diz aqui, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz. Então veja, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça aqui aliás, a cobiça aqui que é a prostituta. Diz aqui o versículo 14. A sua própria cobiça, quando essa o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a pessoa olhou lá para a meretriz, e ela o seduziu,
o atraiu, e então ele tem relações com ela e ela concebe um filho dele. Aqui diz o texto: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. Então esse pecado, esse filho é chamado de pecado. Concebeu, a cobiça acabou gerando o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E é assim que acontece, meus irmãos. Nós temos que fazer como José. José, quando veio a provação, quando veio a tentação, a mulher de Potifar disse a ele: deita-te comigo. Ele imediatamente saiu. Ele correu, a Bíblia diz que ele largou as suas vestes, ela grudou na sua capa ali e ele fugiu. Sabia que não podia brincar com a tentação, não podia brincar com o pecado. E é assim que nós devemos fazer, meus irmãos. Então Deus dá provações, não dá além das nossas forças, mas nós não podemos provar, nós não podemos botar a culpa em Deus. Nós não podemos botar a culpa no outro, colocar a culpa, e às vezes nós colocamos a culpa, e talvez o empresário tenha a sua secretária, e então a sua esposa não está dando-lhe a devida atenção, e muitas brigas em casa, discussões, e então a secretária começa a lhe dar mais atenciosa, é mais carinhosa, é mais bonita, e então aquilo ele começa a olhar para ela, começa a sentir um certo interesse, um certo olhar, e começa a trocar olhares e telefonemas e encontros, e aí por diante isso vai longe. Até surgir uma gravidez indesejada, talvez um aborto, separação e tantas coisas ruins. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que enfrentar as provações da vida e fazer delas sejam triunfos e não cair em tentação. Essa é a oração que o Senhor Jesus ensinou para nós. Não nos deixe cair em tentação. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Fugir do mal, fugir da aparência do mal. E assumir a culpa quando nós errarmos, logo no começo. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Deus não dá tentação a ninguém. A tentação vem pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio pecado. Deus sim nos dá a aprovação para testar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa perseverança, o nosso caráter, e sermos aperfeiçoados. É isso que Deus nos dá, é isso que Deus quer de nós. A aprovação nos faz crescer, e a tentação nos faz cair. A aprovação vem de Deus e a tentação vem do diabo, vem do nosso pecado, vem da nossa própria cobiça. Não ponha a culpa em Deus. Deus tem um caráter bom, Deus tem um caráter perfeito, Deus não dá nada ruim para nós. Muito pelo contrário, Ele só dá coisas boas. É isso que diz o próximo texto, versículo 16 a 18. O texto aqui diz, Tiago diz, para nós enfrentarmos as provações da vida, agora em segundo lugar, entendendo o caráter de Deus. Então nós devemos enfrentar as provações da vida, em primeiro lugar, não confundindo a provação com tentação. Em segundo lugar, devemos enfrentar as provações da vida, entendendo o caráter de Deus. E então nós não iremos confundir, então nós podemos enfrentar as provações da vida e sair em triunfos com ela e crescer através delas. Olha o que o texto diz nos versículos 16 a 18. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, não confunda aprovação com tentação, não, porque em primeiro lugar, Deus nos dá as provações, as tentações são dadas pela nossa própria cobiça, ou pelas artimanhas de Satanás, pela sagacidade, pela sedução, a isca que Satanás pode jogar para nós, ou a nossa própria cobiça, o nosso próprio pecado pode jogar para nós, a nossa própria fraqueza. Muito pelo contrário, Deus não dá nada de ruim para nós, Deus não dá tentação para nós, Deus não nos faz cair, Deus não nos seduz para cair em pecado, em tentação, muito pelo contrário, porque Deus só dá coisa boa para nós. Nós, então, devemos entender o caráter bom de Deus. Então, se nós entendemos bom o caráter de Deus, jamais nós vamos entender errado, jamais nós iremos botar a culpa em Deus, jamais nós podemos botar a culpa do pecado no mundo, dizendo que Deus que permitiu todas as coisas, Deus que permitiu o pecado entrar no Éden, foi Deus que permitiu eu pecar, eu cair, foi Deus que permitiu que eu adulterasse, que eu matasse, que eu roubasse, ou que eu fizesse qualquer outra coisa.
botando a culpa em Deus ou em outra pessoa ou no diabo. Mas entenda o caráter de Deus. É um caráter perfeito, um caráter bom. Ele jamais vai nos induzir ou seduzir ou provocar que nós caiamos em pecado. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Dele só vem coisas boas. Deus criou o universo para o homem. Deus criou o homem e criou toda a natureza, todos os animais, a fauna, a flora. Tudo isso foi para o homem. Deus só criou coisas boas para o homem. Descendo lá do Pai das nuvens, de quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, o mesmo Deus bom lá na criação, que criou tudo de bom para o homem, Ele é o mesmo Deus hoje, não houve mudança. Deus, a Bíblia diz que Ele é a rocha eterna, ou seja, a rocha ela não muda, você passa 10, 20, 100 anos e ela está lá, intacta, ela não sai do lugar. E Deus assim, Deus é imutável, Ele não muda o seu caráter, Ele não é como nós, os seres humanos, que um dia estamos de bem humor, outro dia estamos de mau humor, um dia estamos felizes, outro dia estamos tristes, um dia estamos bem, outro dia estamos mal, um dia estamos fortes, outro dia estamos fracos. Deus Ele está estável, como uma rocha. Deus não há variação nem sombra de mudança alguma. Então se Ele foi bom na criação, Ele foi bom durante nos dando seu Filho Jesus, há 2.000 anos atrás, Ele continua bom hoje e vai continuar eternamente, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, apenas querendo coisas boas para nós. Pois, diz lá o versículo 18, segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja, meus irmãos, o pecado gera morte, mas Deus não gera morte em nós, Deus não gera cobiça em nós. A única que Deus gera em nós é a sua palavra, é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que Deus faz nascer em nós, o pecado nós vimos aqui, a cobiça faz gerar o pecado. E então esse pecado é consumado, essa criança nasce, como se fosse essa ilustração que ele usa, e então está o pecado lá, então a pessoa não pode dar a desculpa dizendo que o filho é de Deus, porque o filho é da pessoa, é ele que gerou, o filho é dele, não precisa pôr a culpa em Deus, ou a culpa no diabo, ou quem for. Deus não gera essas coisas ruins, Deus não gera o pecado em nós, Ele só gera a vida. É a única coisa que Deus faz gerar, Deus faz nos regenerar, é o que diz o versículo 18. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É a única coisa que Deus gerou em nós. É a única coisa... É a única coisa que Deus fez nascer em nós. É a única coisa que Deus fez gerar em nós. Foi a regeneração. O Senhor nos fez nascer de novo. O Senhor fez nascer em nós uma nova criatura, uma nova pessoa. A partir do momento da conversão, o Senhor coloca naquele instante o Espírito Santo dele. Então Ele colocou a semente da vida, a palavra da verdade, o Espírito Santo de Deus. E então gerou vida. É isso que Deus faz em nós. É isso que Deus fez em nós. Ele faz gerar vida, crescimento, bênçãos. Deus não faz gerar pecado em nós. Não confunda tentação com provação. Não confunda o caráter de Deus. Deus só faz coisas boas em nós. Só faz gerar coisas boas em nós. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, olha que privilégio de nós humanos, embora pecadores, embora falhos, embora corrompidos, embora nós pecamos, ainda botamos a culpa em Deus como Adão, nós somos assim até hoje, e ainda mesmo assim Deus diz aqui que nós somos as primícias da criatura. Primícias é aquilo que é de melhor, são as primeiras coisas, aquilo que é de mais perfeito. E é exatamente isso que Deus fez conosco. É isso que Deus acha em nós. Ele nos deu a palavra da verdade para que fôssemos que primícias das suas criaturas. Deus criou o universo, Deus criou o planeta, os astros, Deus criou toda a flora, a fauna, os animais, os frutos. Não foi por acaso. Não foi por nada. Que não para o homem. O homem é a coroa da criação. Deus criou todas as coisas para o bem do homem, para o habitat do homem, para que o homem vivesse bem. Nós somos as primícias da sua criatura. Então nunca confunda o caráter de Deus. Nunca diga que Deus permitiu que você pecasse. Deus fez você pecar com aquela intenção. É claro que Deus permite, Deus tem esse caráter. Deus está acima do mal, está acima do bem e do mal. E Ele pode tratar assim como Ele fez com
Assim como ele fez com Faraó, ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir, e então ele colocava em seguida, ele mandava as pragas para castigar Faraó. Deus está acima do bem e do mal, ele controla todas essas coisas sem se misturar com o mal, sem pecar, mas nós jamais podemos culpar Deus do nosso pecado, culpar Deus pelo pecado do mundo, jamais podemos culpar Deus por alguma coisa de errada, porque Deus só faz coisas boas para nós. Deus só gera o bem em nós, só faz nascer através de sua palavra vida em nós. Então, meus irmãos, pratique o seu cristianismo enfrentando as provações da vida. Em primeiro lugar, enfrente as provações da vida, não confundindo provação com tentação. E em segundo lugar, enfrentando as provações da vida, entendendo o caráter bom de Deus. E em terceiro lugar, dos 19 ao 20, enfrente as provações da vida, ouvindo muito e falando pouco. Veja, meus irmãos, como nós podemos enfrentar as provações da vida. Uma das sugestões aqui que o Senhor coloca para nós, através dos escritos aqui de Tiago, é algo muito comum, que nós sabemos é muito natural para nós. É ouvir muito e falar pouco. É o que ele diz aí no versículo 19 e 20. Vamos ler? No versículo 19 e 20 dizem assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, Deus nos fez com uma boca e com 2 ouvidos. Isso é lógico que nós temos que ouvir mais, temos mais instrumentos para isso, 2 ouvidos, e apenas uma boca para falar menos. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. E então, o Senhor aqui, através de Tiago, e é o que acontecia na igreja de Tiago, e acontece também hoje, é exatamente isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Ou seja, Tiago não está falando nada novo, nenhum mandamento novo, coisa que era comum já, que todos já sabiam. Algo que já era repetido, ele estava apenas lembrando aqueles irmãos. Já sabeis, vocês sabem essas coisas, diz lá o versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Eram irmãos, eram pessoas da igreja. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, meus irmãos, para suportarmos as provações da nossa vida, nós temos que ouvir mais e falar menos. Às vezes, nós temos que ouvir, não apenas ouvir as pessoas, ouvir os conselhos, ouvir as pessoas mais velhas, ouvir a nossa liderança, ouvir os nossos pais. Às vezes nós pensamos que sabemos mais que os pais. Principalmente quando somos menores, principalmente quando somos adolescentes, jovens, nós temos essa tendência de querer saber mais e não dar ouvidos aos mais velhos. Mas nós devemos ouvir. Devemos ouvir também a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os conselhos de Deus, ouvindo muito mais do que agindo, do que praticando, é saber entender o que Deus requer de nós. Quando vier as provações da vida, quando vier a dificuldade, quando vier talvez um desemprego, quando vier uma enfermidade, quando vier uma dificuldade no seu relacionamento com o seu cônjuge, quando tiver uma dificuldade no seu relacionamento lá no trabalho, quando tiver uma dificuldade na sua vida financeira, é saber passar isso com provação. O homem do mundo, as pessoas do mundo passam isso, mas eles não olham para o caráter cristão, eles têm atitudes e fazem, mas eles não pensam na atitude correta. Eles fazem uma atitude que é a melhor para eles, para resolver o problema. Mas nós somos cristãos, então nós temos que ter a atitude correta, aquela atitude que seja correta e ao mesmo tempo agrade a Deus, que seja de acordo com a palavra de Deus. Então, para isso nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir os conselhos do nosso Senhor Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer, ouvir através dos sermões, ouvir através dos estudos, ouvir através dos livros, ouvir através da própria leitura da palavra de Deus, ou Deus falando aos nossos corações, prestar atenção e falar mesmo. Porque quando nós ouvimos pouco, falamos muito e acabamos irritando, acabamos pecando, é o que o texto diz. Por isso, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando nós ouvimos poucos, falamos mais, isso nós irritamos. Nós ficamos irados e não queremos saber mais da situação, não queremos ver o outro lado da outra pessoa e ficamos irados e logo cometemos atrocidades. Porque nós falamos muito e ouvimos pouco. Mas não é assim que se enfrentam as provações da vida. Quando vier as dificuldades, nós temos que saber
compreender, esperar em Deus. Assim como Jó, ele ficou durante todo aquele tempo ouvindo o que Deus queria para ele, mesmo passando todas as provações, ele jamais murmurou, e a Bíblia fala que da boca vem toda... a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala de coisas que vêm, e geralmente da boca que procedem os maus. É da boca que procedem as coisas ruins. O Senhor Jesus diz que nós devemos cuidar, não só preocupar com o que entra na nossa boca, mas o que sai da nossa boca, que é prejudicial. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Então, para isso, um bom ditado é falar pouco. Então, nós iremos errar menos. Quanto mais falamos, mais nós erramos. Quanto menos falamos, mais nós erramos. É da boca que procedem todos os maus desígnios, porque ela vem do coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, nós temos que ouvir o que Deus requer de nós. Quando vier uma aprovação para nós, é orar a Deus: Senhor, o que o Senhor requer de mim com isso? O Senhor quer me fazer uma pessoa, um marido mais fiel, mais forte, mais dedicado? O Senhor quer me fazer um trabalhador aqui, quer me dar uma promoção? O Senhor quer me fazer mais próspero? Então, por essas dificuldades, para saber lidar com isso, então dar um exemplo de uma pessoa íntegra, uma pessoa responsável, uma pessoa que merece algo melhor, uma pessoa de confiança. Nós podemos fazer das provações, reagir de maneira positiva. Ou, por outro lado, nós podemos agir de maneira negativa. Quando vier as dificuldades, nós seremos sendo desonestos. Quando vem um momento de ira, de raiva, nós ofendermos alguém, pagarmos com a mesma moeda. E aí, ao invés de nós crescermos, que é a finalidade da aprovação, nós caímos, nós regredimos, nós pioramos, damos mau exemplo, manchamos o santo nome do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, devemos enfrentar as provações, praticar o nosso cristianismo, enfrentando essas provações, sabendo que é Deus que dá. Deus só nos dá coisas boas. Deus nos dá provação para o nosso crescimento. Então não confunda, não é Deus. Deus não nos dá tentação. A tentação vem pela nossa própria cobiça, a nossa fraqueza, o nosso mal, o nosso egoísmo. Deus tem um caráter perfeito e Ele quer que nós tenhamos o seu caráter, a sua santidade. Ele quer moldar, e para isso, a ferramenta que Ele faz para nos preparar, para nos capacitar, são as provas. Assim como o atleta, ele precisa diariamente fazer o treinamento, passar por momentos difíceis, e então ter várias disputas com outras pessoas e treinamento, para quando chegaram os momentos difíceis, chegar um time forte, ou chegar uma situação complicada, em que ele esteja desfavorável, eles possam vencer. Eles estão preparados para vencer ali aquele torneio, aquela competição, ou seja, aquele campeonato, ou o que for. O Senhor faz exatamente isso conosco. O Senhor está nos treinando, e para nos treinar Ele nos dá provações, provas da vida, dificuldades. Às vezes pensamos que o crente, a teologia da prosperidade, tem acabado com o cristianismo. A teologia da prosperidade ensina que nós devemos rejeitar toda a doença, nós devemos expulsar todo o mal de nós devemos rejeitar toda a pobreza, porque Deus vai nos dar só apenas riquezas, prosperidade, saúde e bênçãos. E o resto, e quem nos dá as coisas ruins, é o diabo. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus é muito clara aqui, que nós devemos ter por motivo de grande alegria passar por provação, porque a provação vai moldar o nosso caráter, vai nos fazer ter a ação completa e sermos em nada deficientes, sermos pessoas, homens e mulheres perfeitos diante de Deus, íntegros, em nada deficientes. O Senhor nos dá, sim, dificuldades. O próprio Jesus diz que nós teríamos provações. Ele venceu e nós venceremos. Então, meus irmãos, encare as provações com alegria, encare as provações da vida com sabedoria, não confunda provação com tentação, porque Deus tem um caráter perfeito, entenda isso, Ele só quer o nosso bem. E por último, ouça mais e fale menos. Ouça o que o Senhor quer dizer, ouça o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer tratar com você através dessa provação. E então nós tornaremos vitoriosos, triunfantes, homens e mulheres íntegros diante de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.